Olá, eu sou o professor Marcelo Lamy e vou discutir com os senhores nesse vídeo o tema da compra e venda, mas uma situação peculiar e especial da compra e venda. A compra e venda de bens que estão sob condomínio, ou bens que têm coproprietários. É a situação desenhada pelo artigo 504 de nosso Código Civil, ao estabelecer que não pode um condômino ou um coproprietário em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos se outro consorte ou outro condômino a quiser, tanto por tanto, ou seja, pelo mesmo preço, nas mesmas condições de pagamento. O condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Então, qual é a situação concreta? É muito comum que as pessoas possuam bens em copropriedade, ou porque adquiriram conjuntamente, ou porque receberam num determinado processo até de herança, e os seus quinhões, os seus percentuais sobre o bem foram estabelecidos. Um tem 20%, outro tem 30%, outro tem 50%, assim, ou todos têm o mesmo percentual, percentual de um bem que é indivisível. É indivisível do ponto de vista físico, é indivisível do ponto de vista, ou indivisível do ponto de vista jurídico. Ele é considerado um único bem do ponto de vista jurídico. Ou do ponto de vista físico, fenomenológico, eu não posso cortar aquele bem. Assim, vamos supor que eu tenha um cachorro, eu não posso cortar a perna do cachorro para um, a perna para o outro, a cabeça para o outro. Quer dizer, o bem fisicamente ele é indivisível, e embora possa ter coproprietários, mais de um proprietário. Ou ele é juridicamente, pelo menos fixa, assim, do ponto de vista fictício, ele é indivisível, ou ele é tratado pelo direito como indivisível. Eu tenho um terreno de tanto por tanto, e esse terreno é um terreno, só que eu posso ter nesse terreno mais de um proprietário. Se eu tenho a possibilidade de fazer uma alteração jurídica sobre aquele bem e dividir, isso daí nós podemos, assim, trabalhar com a ideia da divisibilidade, mas eu primeiro teria que fazer a divisibilidade para depois pensar se aplica ou não se aplica esse artigo 504. Algumas referências são importantes, né? Em primeiro lugar, assim, a referência ao artigo 1314 do nosso Código Civil, que estabelece, quando trata do condomínio efetivamente de propriedades, fala assim, que cada condômino, cada coproprietário de um bem, pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, apesar de não ser possível dividir, exercer sobre ela todos os direitos sobre ela, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse. E aí no final fala este ponto que eu gostaria de destacar. E alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Alhear ou alienar a parte ideal. Então, é um direito do condômino, de um coproprietário de um bem, de alienar ou gravar com ônus a sua parte ideal de um bem em condomínio. É um direito, esse direito não se pode negar. O direito de um coproprietário de alienar os outros condôminos não pode impedir que um dos condôminos faça a alienação da sua cota ideal. A sua cota percentual do bem está sob o seu âmbito de direito, ele pode alienar. Quando é possível aplicar o artigo 1320, esta talvez seja a melhor solução para esses conflitos que surgem entre coproprietários.
Porque o que diz o artigo 1320? A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Ou seja, quando é possível proceder à divisibilidade do bem, é um direito do coproprietário buscar esta divisibilidade. Os outros não podem se opor a isso, a não ser que exista efetivamente uma impossibilidade física, um prejuízo muito gravoso com relação à divisão, mas é preciso que fique garantida essa possibilidade da divisão. O parágrafo 1º ainda dá regras importantes. Podem os condôminos acordar que fique indivisa, sem divisão, a coisa comum por prazo não maior do que 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador, quando o bem é deixado para coproprietários e o doador ou o testador impedem essa divisibilidade. Não pode ser superior a 5 anos. Depois dos 5 anos, é possibilidade dos donatários ou os legados, os legatários, né? Os legatários dividirem aquele bem que receberam com a cláusula da indivisibilidade. A requerimento, parágrafo 3º, de qualquer interessado, e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Ou seja, é preciso saber trabalhar com a divisibilidade, com o direito à divisibilidade, com as restrições à indivisibilidade estabelecidas pela nossa normativa. Então, diante de uma propriedade em condomínio, em copropriedades, onde cada proprietário tem uma fração ideal, é preciso, em primeiro lugar, que se respeite o direito previsto no artigo 1314, que é o direito de alienar. Que se respeite o direito, que pode estar presente ou não na circunstância concreta, de dividir o bem, prevista no artigo 1320 do nosso Código Civil. Diante destes dois pressupostos normativos amplos sobre os direitos à propriedade em condomínio, é que é preciso ler o artigo 504 do Código Civil, que se aplica já especificamente para o contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, quando um dos condôminos aliena a sua parte e a coisa é indivisível, então ele está alienando o seu quinhão, o seu percentual da propriedade, daquele bem, para terceiro, é preciso que se comunique aos outros condôminos para que eles possam exercer o seu direito de preferência, o seu direito de, pagando o mesmo preço e pagando aquele preço nas mesmas condições, vou pagar à vista do mesmo jeito, ou nas 3 parcelas que o terceiro estaria pagando, que assim, tanto por tanto significa isso, como está na norma, né? O condômino, equiparando-se na proposta de terceiro, ele tem o direito de reservar para si aquela outra parcela e assim ampliar o seu quinhão e às vezes até chegar a ser o proprietário único do bem. Se nós estivéssemos falando de 2 condôminos e o um está vendendo a fração ideal, o outro adquire a parte e fica com tudo. Então, ou então, se tem mais condôminos, estaria aumentando o seu quinhão. Então é um direito. E esse direito é tão forte que permite nós enxergarmos que o terceiro que adquire o imóvel, o terceiro que adquire, o comprador que adquiriu aquele quinhão, ele tem, em verdade, uma propriedade resolúvel. Ele tem uma propriedade que pode ser resolvida, desfeita, como se pensa no artigo 1359 do Código Civil, a propriedade resolúvel. O comprador terceiro de um quinhão
de um percentual de um bem em condomínio está sujeito, se exercida esta prerrogativa do outro condomínio, do outro coproprietário ou proprietário em condomínio, exercida nesse prazo decadencial de 180 dias, né, previsto aqui na normativa, se este proprietário exercer a sua ação judicial de preempção ou de preferência com pedido de adjudicação compulsória, o terceiro terá a sua propriedade resolvida. Por isso, o terceiro adquire sob uma condição resolutiva a sua propriedade. A propriedade pode ser resolvida. Esse prazo decadencial é o prazo de 180 dias. Logicamente que esse prazo decadencial tem de ser contado a partir do momento do conhecimento da alienação. O que significa, no caso de propriedades imóveis, do fato do registro da operação de compra e venda, do contrato de compra e venda em cartório ou de eventual lavratura de transferência em cartório de registro de imóveis. Ou seja, porque ali com o registro em cartório, o terceiro tem conhecimento, os terceiros todo público tem conhecimento, e se todo público tem conhecimento, começa a fluir o prazo prescricional. Se se trata, no entanto, de uma venda de bem móvel, a presunção lógica é da data da realização do negócio, mas isso se houver conhecimento. Se não houver conhecimento daquela venda, não tem como dizer que o prazo já estivesse fluindo para esta reivindicação. De qualquer forma, o parágrafo único do artigo 504 também estabelece uma regra importante no que diz respeito a quem tem, se nós estivermos diversos coproprietários, diversos proprietários em condomínio de um bem, de uma coisa indivisível, quem terá e mais de um tiver interesse, quem tem preferência. Quer dizer assim, sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor. Então, em primeiro lugar, há benfeitorias de maior valor. Na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverá a parte vendida os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço, ou seja, aquele que for mais rápido, aquele que pagar antes. E assim se resolve essa situação. A preferência, quando tem vários, então, coproprietários ou comproprietários, a que se dá ou para aquele que investiu mais, fez mais benfeitorias, ou aquele que tem o maior quinhão, já tem o maior percentual, ou aquele que, se essas duas regras anteriores não resolverem, aquele que fizer o exercício primeiro do seu direito, depositando o preço tanto por tanto, depositando o preço que tiver sido acertado com o terceiro. Logicamente, me parece que aqui o seguro é fazer via ação judicial. Até a próxima aula.